Pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Como é que passaram a semana? Bem, né? Então tá bom. E aí, fizeram exercício de realismo? Então tá joia. Então, esse capítulo de agora aqui, o capítulo 6, ele é importantíssimo para a gente estudar a próxima estética, que vai ser o impressionismo. Então, nós vamos falar aqui da criação de um invento, que é a máquina fotográfica. Então, o texto ele se chama Impressão e Expressão, o olhar de cada um. Então, todas as pessoas têm o seu modo próprio de olhar para a realidade. Então, a gente tem a nossa maneira de ver as cores, de ver as formas, de ver os momentos, né? E graças à máquina fotográfica, a gente é capaz de eternizar esses momentos. Olhando aqui para essa imagem da página 119, a gente percebe que um fotógrafo, né, ele pega ali um simples gesto de uma criança pegando na mão da outra e trabalha ali com recurso de luz e sombra e é capaz de criar algo que para nós parece até extraordinário. E é isso mesmo, né? Que a fotografia é capaz a gente tem muitas possibilidades através de uma câmera fotográfica. Agora, por exemplo, para um fotógrafo, a máquina fotográfica ela é como se fosse uma máquina de fazer pintura para o pintor. Então, quando surgiu a máquina fotográfica, foi assim: nossa, quem gosta de fotografar é uma excelente ferramenta, né? Por quê? Se você tiver um senso crítico, né? Se tiver, por exemplo, um olhar diferenciado, né? Se você tiver uma mão firme, se você tiver conhecer um pouco da técnica, você é capaz assim de fazer coisas maravilhosas com a máquina fotográfica, né? Causar efeitos, causar emoção, que é o que a fotografia traz pra gente. Então, olhando aqui as imagens da página 120, o que que a gente vai perceber? Que eu olhando assim um mar revolto, aquilo pode me dar assim a sensação de agitação ou de medo. Ou ao passo que se eu olhar, por exemplo, uma paisagem para um campo, isso pode me trazer calma, né? Trazer a sensação de tranquilidade. Então, o fotógrafo, através do seu olhar, carregado de emoção, ele também causa emoções em quem está apreciando as fotografias, certo? A fotografia também ela traz emoção em quem aprecia. Então a fotografia, assim como os outros gêneros da arte, ela tem, assim como as outras linguagens da arte, desculpe, ela tem gêneros, né? Por exemplo, a pintura tem gêneros, eu tenho pintura, tenho retrato, paisagem, natureza morta. No cinema eu tenho gênero também, ficção, romance. Na literatura a mesma coisa. Eu tenho romances, eu tenho ficção, mesma coisa do cinema, né? Que o cinema é uma maneira de mostrar. A literatura mostra, a pintura mostra, a fotografia também mostra. E é tão importante quanto uma obra, uma pintura, né? Quanto uma obra musical, quanto um livro de literatura. A fotografia ela tem tá no mesmo grau de importância das outras linguagens artísticas. Então, por exemplo, quando eu vou falar de fotografia, eu não falo gênero, eu falo categoria. Então, por exemplo, eu tenho a categoria a fotojornalismo, é uma categoria, tem que ser aquela foto para captar assim a realidade daquele momento. Então, a fotojornalismo é assim, captar a realidade. Depois eu tenho a foto publicitária. O que que é publicidade? É você querer vender alguma coisa, né? Você tem uma ideia para vender um produto, vender qualquer coisa. Então, as agências de publicidade, elas trabalham com a questão mais romântica, né? E você tem que fazer o cliente se apaixonar por aquele objeto, por aquela coisa, senão ele não leva, né? Se não tiver um encantamento ali, não leva. Então, a foto publicitária, ela trabalha com isso. E aí ela usa o quê? Todos os recursos, a cor, por exemplo, né? Que cores que eram usadas lá no romantismo? Na fotografia não é diferente, é a mesma coisa, tá bom? Depois eu tenho a foto científica, por exemplo, um livro de medicina, para um livro de desenho. É uma foto mais técnica. E eu tenho a foto artística. O que que é a foto artística? É aquele olhar do fotógrafo, né, sobre a realidade. Ele vai fazer as escolhas pessoais dele.
para fotografar. Ele não é uma coisa que ele quer, por exemplo, não é jornalismo, não é científico, não é para publicidade, mas é uma coisa dele, é uma escolha pessoal, é um olhar sensível sobre a realidade. Então ele fala aqui do Sebastião Salgado, que é assim o maior nome da fotografia da atualidade e do mundo, assim. Ele é brasileiro, Sebastião Salgado, e ele mora na França. Então, por exemplo, ele está ligadíssimo nas questões ambientais, né, nas questões humanas. Ele tem essa temática social que ele traz, né, para a fotografia dele. E quando você olha para uma fotografia dele, vocês podem até pesquisar na internet, ela traz muita emoção, né? Ele pega a mão do trabalhador, pega as crianças, né, numa determinada situação. Então é muito linda a foto em preto e branco também, que é uma fotografia artística. Aí aqui ele vai falar, então, do surgimento da máquina fotográfica. Então, não foi uma só pessoa que criou a máquina fotográfica, mas várias pessoas estavam fazendo pesquisas, né, para registrar e tentar captar e eternizar os momentos. Então, lá no começo do século XIX, meados do século XIX, existiam pesquisas na França, Inglaterra e em outros lugares. E aqui ele vai falar que o ano de surgimento da máquina fotográfica foi em 1816, que é comecinho do século XIX. Então, dois nomes ficaram marcados na França, que é os irmãos Niepce e o Daguerre. Tanto que a primeira máquina fotográfica se chamou daguerreótipo. É um nome estranho, né? Ah, deixa eu pegar meu daguerreótipo aqui que eu vou levar nessa viagem e tal. Então, é um nome estranho. E também na Inglaterra tem o Talbot, que também era um pesquisador importantíssimo na história da fotografia. E na América nós vamos ter o Hércules Florence, que, por sinal, ele estava no Brasil, né, quando ele criou, ele morava em Campinas. Então a gente fala que o termo fotografia, que foi inventado por ele, pelo Hércules Florence, é uma coisa brasileira, tá? Então o Brasil tem uma importância grande nesse sentido aí no mundo da fotografia. Depois nós vamos ter o Etienne Jules Marey, que era um francês que ele aperfeiçoou assim a maneira de tirar fotos. Porque imagina como que era isso? Eles trabalhavam com chapa de metal desse tamanho, eram aquelas soluções de amoníaco, até perigosas muitas vezes. Você trabalhava, você puxava e tirava dessas grandes caixas de madeira, ou então tinha aquela foto lambe-lambe, que eram fotógrafos de praça, que o cara punha, enfiava a cabeça assim e um pano cobrindo a cabeça, depois aquela luz dava aquela explosão, né? Porque a fotografia e luz são inseparáveis. Esse cara aqui, ele fez uma coisa assim extraordinária que marcou para sempre a história da fotografia, junto com um americano chamado George Eastman. O que o George Eastman criou? Ele criou o filme celuloide, que é aquele negativo que a gente conhece, né? Então, o que é o negativo? Você tira as fotos, depois você manda revelar, que ficava dentro de um tubo, e foi uma revolução quando ele criou isso daqui. Eu vou falar um pouquinho, fazer um recorte aqui do George Eastman. Quando ele criou esse filme celuloide, para vocês terem uma ideia, o George Eastman, ele é o criador da Kodak, que é um grande nome dentro do mundo da fotografia. Ele criou a máquina portátil, então você ia até a loja dele, pegava uma máquina, já estava com o filme dentro, então você levava a máquina, depois você devolvia. Aí ele revelava lá o filme e te entregava aquelas fotos. Nossa, isso aí foi uma febre nos Estados Unidos, né? Lá no começo do século XX. Então, esse cara tem um nome importantíssimo. E o outro aqui, esse francês, o Etienne Jules Marey, não sei se é exatamente a pronúncia certa, ele criou essa caixa aí e juntou com o filme celuloide aí do George Eastman. E o que ele fez? Ele conseguiu fazer uma sequência de imagens retratando o galope de um cavalo. Isso aqui fascinou os pintores, gente. Isso aqui fascinou todo mundo. Nossa, porque no que as pessoas acreditavam? Acreditavam nessa... Olha essa gravura que tem aqui na outra página, na página 123, que é uma pintura do Jericó. Então, o que você tem? Um galope, mas as pernas do cavalo estão esticadas. Então, era dessa maneira que as pessoas viam o galope. Não conseguiam enxergar aquele movimento, né, das patas.
alternadas as patas dianteiras com as patas traseiras. E o que que aconteceu? Aconteceu, as pessoas, assim, elas não aceitaram, acharam que aquilo não era verdadeiro, só que o que que foi? Aos poucos elas foram vendo que o galope era dessa maneira mesmo. Então, quando ele consegue registrar isso aqui, isso causou uma revolução tremenda também, né? Ali no pensamento das pessoas e no que a gente acreditava, deixa de acreditar e passa a acreditar numa nova verdade. Bom, aqui ele vai falar agora a questão do profissional e do amador. Então, o que que diferencia um fotógrafo profissional de um amador? O fotógrafo profissional, assim como nas outras linguagens da arte, ele tem que levar em conta as linhas, as cores, as formas, a textura, o equilíbrio, o enquadramento, o ângulo, para tirar uma boa foto. Se ele desprezar essas coisas, ele não vai conseguir tirar uma boa foto. E o fotógrafo amador, não, ele já é uma foto mais espontânea. Mas o profissional, aquele cara que é contratado, ou então a fotografia como arte mesmo, tem que levar essas características aqui em consideração. Então, olhando aqui na página 124, a primeira foto aqui, ela vai dar a ideia da linha pra gente. Então, é aquela foto clássica do exemplo da perspectiva na fotografia. Então, você olha, parece que você vê a profundidade aqui causada por essa convergência de linhas aqui, né, da estrada. Eu até faço esse desenho quando eu quero dar aula de perspectiva, né? Um desenho clássico, assim. E uma fotografia clássica também para mostrar a importância de você observar a linha. Agora, aqui na outra foto de baixo, ele vai analisar várias coisas aqui, ó. Forma, figura e fundo, equilíbrio, harmonia, que são também coisas que você deve levar em consideração. Então, aqui, ó, se eu olhar a menina daqui para cima, eu vou ter uma composição triangular. Se eu olhar junto com o reflexo, eu vou ter uma oval. Depois, as linhas convergentes, o plano, né? Aquele plano da mesa. Então, por que que a fotografia ela causa uma coisa boa pra gente? Porque o fotógrafo ele levou tudo isso em consideração. Essas características aí importantíssimas na hora de fazer o clique. E aqui também nessa outra forma, ele fala com relação à textura. Então olha aqui, ó, dá para perceber, né? Parece que o meu olhar ele passa por essa obra e eu percebo uma superfície mais lisa, uma superfície mais rugosa, é a questão da textura. Aí aqui na outra página, na página 126, ele vai falar a questão da luz, que a luz é importantíssima na hora de você fotografar. Você consegue criar atmosferas, efeitos. Aqui nessa foto, por exemplo, na primeira aqui do sol, então ela é uma foto monocromática, ou seja, uma variação da mesma cor. Eu confundo, né, quase que a areia com o céu. Nesse horário que o fotógrafo pegou aí do pôr do sol, me dá a sensação de calor, né? Areia, o deserto, essa coisa da cor quente, do vermelho, do alaranjado, do amarelo. O contrário da foto de baixo, do urso polar, né? Esse mergulho na água aí dá aquela sensação de frio na gente. E o azul também é uma cor fria, a gente sabe disso, né? O ritmo também é uma questão interessante. Se a gente observar a primeira foto da página 127, como que a gente percebe o ritmo aqui? Então, eu tenho 4 crianças andando num campo, numa plantação seca, elas vão deixando marcas. Então, eu tenho ó, a marca por onde ele passou e um espaço, a marca e o espaço, a marca e o espaço. É como num ritmo musical, por exemplo, você tem, né, tem um espaço de tempo entre um som e outro. É assim que eu crio o ritmo, né? O som tem uma duração e de um som para o outro eu vou criando ritmos. E também aqui ele vai falar da questão do equilíbrio de linhas que tá sendo mostrado nas outras duas fotos aqui, ó. O equilíbrio, né? O que está sendo reforçado pelo artista aí, tá bom? Tudo bem. 2 fotos demonstrando essas características. E aqui ele vai falar também como que esse fotógrafo conseguiu criar essa foto maravilhosa da bailarina aqui.
traçando linhas imaginárias. Por exemplo, eu tenho uma linha aqui que corta a fotografia no meio, que está exatamente passando pelo meio do corpo da bailarina. Depois eu tenho uma diagonal, que a gente sabe que toda linha diagonal ela sugere movimento, que é aquela linha lá do barroco, da composição barroca, né? Movimentação e tal. Depois eu tenho uma linha vertical, que é uma linha de equilíbrio, com a linha horizontal também. E eu tenho uma outra linha horizontal aqui que define planos, né? O plano do fundo e o plano do chão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você tirar uma fotografia. Outra coisa importante é o enquadramento. Por exemplo, o que o enquadramento propicia? Eu isolar uma coisa que eu não quero que apareça na minha foto. Por exemplo, eu enquadro aquilo que eu quero registrar. Eu desprezo tal coisa que está ali do lado, por exemplo, daquilo que eu quero registrar. Então, o enquadramento é importantíssimo, ele cria uma moldura na foto, ele faz sobressair aquilo que eu quero registrar, é importantíssimo. E o ângulo, gente, é também uma das coisas mais importantes. Então, quais ângulos que eu tenho, assim, principais? Eu tenho o ângulo de frente, que é o meu olhar reto, né, sobre a realidade. Eu tenho o ângulo de cima para baixo e eu tenho o ângulo de baixo para cima. O ângulo reto, ele me dá a realidade. O ângulo de baixo para cima, ele também vai causar uma sensação interessante, né? Ele vai mostrar o domínio sobre o observador. E o ângulo de cima para baixo, ele já não vai causar esse tipo de coisa. Ele vai ser assim, para a fotografia, como se fosse um ângulo insignificante. No cinema já não é assim. No cinema, esse ângulo de cima para baixo é importantíssimo. O de baixo para cima também é o plongé e o contra-plongé. No cinema, são termos técnicos de cinema. Depois aqui, ó, ele vai falar, né, que o ângulo é um ponto de vista, tal, significa a posição da câmera. E o plano, com relação às distâncias, né, o que tá perto, o que tá longe, você cria planos. Aí aqui tem exercícios que nós não vamos fazer agora, que é uma observação dessa fotografia, vocês podem ler, eu acho interessante, mas eu não vou fazer porque eu vou sugerir uma outra coisa. Depois aqui ele vai falar do surgimento do cinema, né? Da metragem para longa-metragem. Então, os irmãos Lumière, eles são os gênios criadores dessa máquina de contar histórias, que é o cinema. Então, o que eles fizeram? Eles, a partir de uma sequência fotográfica, eles colocaram uma luz atrás e aí passavam as fotografias numa certa velocidade e essas fotografias ele conseguiu projetar numa parede. Então, se ele, por exemplo, projetasse tantas fotografias por segundo ou por minuto no começo, provavelmente, ele conseguia dar essa sensação de movimento, que é o que a gente viu lá no galope. Então, quando ele conseguiu passar isso por uma parede, ele criou, assim, uma das coisas que mais espetaculares, né, que a gente tem, que é o cinema, que é, assim, é dito como a sétima arte, o cinema. O cinema é a sétima arte. Ele pode estar ao mesmo tempo em vários lugares do mundo. Um filme pode estar sendo exibido, né? E, por exemplo, é diferente você assistir um filme na televisão e assistir o filme no cinema. Né? No cinema vai causar aquela emoção, assim, você vai entrar na gente, né? Aquela música. Então, assim, é uma grande invenção aí dos irmãos Lumière e que também foi sendo aperfeiçoado. Foi sendo aperfeiçoado. Bom, aqui o que ele fala? Que a máquina digital, ela perdeu um pouco, né, daquela coisa manual da máquina fotográfica, da escolha. Então, o que tem de importante na máquina digital? É que ela popularizou a fotografia e também fez, assim, perder aquela credibilidade, né, das fotografias que você tinha, né, aquela foto preparada com aquela lente e tal, do artista. Mas a fotografia artística ainda trabalha com isso, né? Mas antes todo mundo trabalhava assim, né? Porque você tinha os filmes de 24 poses, você tinha que escolher muito bem a hora de fotografar, porque o filme acabava e tchau, você não tinha mais, né?
Então, aqui uma dica que ele dá importante para vocês assistirem é A Invenção de Hugo Cabret. Gente, esse filme é maravilhoso. Então, mostra o estúdio, onde ele criava, onde ele fazia os filmes, ali ele fazia os cenários. Depois, esse estúdio dele acaba pegando fogo. Eu não vou contar, gente. Quem não assistiu, vocês assistam esse filme, que é assim, é uma preciosidade do cinema, sabe? E depois o cara, ele vai pesquisar, ele descobre que o cineasta ainda está vivo, que tem tudo guardado, registrado. Até tem um filme que é A Viagem à Lua, que é o primeiro filme criado, interessantíssimo também, né, para vocês assistirem. Tem no YouTube, aí vocês põem lá Viagem à Lua, você vai ver um dos primeiros filmes criado nesse estúdio aqui que mostra nesse filme do Hugo Cabret, aí, da invenção do Hugo Cabret. É maravilhoso, viu, gente? Assistam, que vocês vão amar esse filme aí. Depois, ele vai falar aqui da fotografia do zoom. O zoom é um recurso assim maravilhoso que existe até na fotografia. Todo mundo usa muito esse recurso, né? Mas, por exemplo, no celular, se você puxar muito lá o zoom, ele acaba deformando. Mas nessas máquinas digitais manuais, nossa, você puxa lá do meio da flor, aquela abelhinha, assim, vem perfeita a imagem para você. Então, olhem aqui também esse exercício que ele está pedindo para vocês olharem, ver se vocês conseguem observar quando tem o zoom numa fotografia de uma revista, por exemplo. E o zoom também ele é chamado de macrofotografia, tá? Então, essa sugestão aqui. Depois ele vai falar aqui na outra página, já finalizando, do cinema mudo. Que o cinema mudo é o começo do cinema. Então, ele vai chamar atenção para uma pessoa que é o grande nome do cinema mudo, que é o Charlie Chaplin. Por que ele foi tão importante, o Charlie Chaplin? Ele escrevia, ele dirigia e ele atuava, né? E alguém estava filmando ali para ele, segundo as orientações dele. Ele era o diretor. O papel de diretor é isso, né? Falar exatamente como que ele quer que seja a cena, filma daqui, filma ali, de cima, de baixo e tal. Então, o Charlie Chaplin é um nome, assim, ímpar dentro do cinema, do começo da história do cinema. Então, como que era esse cinema aí? Era o cinema mudo. Então, tem filmes que vão apresentar legenda, né? É interessantíssimo a gente olhar as legendas do filme. E o que tinha de legal também era o acompanhamento musical. A música, ela era um fator importantíssimo no cinema mudo. Por quê? O filme estava sendo exibido ali na tela. Do lado, ali no cinema, estava o pianista, ali na coxia, escondidinho, né? Porque não tinha ator. Então, o que ele fazia? Quando era uma cena mais agitada, ele plim, 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 plim. Ou então era mais tenso, tom, tom, né, com o piano. Ou então uma coisa mais calma, ele dava aquele acorde mais sereno. Então a música, assim, ela era papel fundamental aí no cinema mudo. Depois, quando o cinema foi evoluindo e ele passou a ser falado, né, teve quem não se encaixou naquele novo formato teve que sair fora. Isso é mostrado, sabe em que filme, que eu acho interessante vocês assistirem também? No Cantando na Chuva. Porque a atriz protagonista, ela era uma atriz maravilhosa, linda, mas a voz dela era horrível. Então tinha uma pessoa que dublava a voz dela. Então, na hora de fazer mesmo o filme, quando teve essa mudança que chegou, né? A próprio ator falar e a câmera, ela captava, né? Tem aqueles quadradinhos assim que captam o som do lado do filme. Aí foi o fim dela, da carreira dela. Porque a voz dela era horrorosa, era aquela voz assim, de taquara rachada, como a gente fala, né? Então é interessante vocês conhecerem, né? Essa história. Tem vários filmes que vocês podem assistir para enriquecer a cultura, né? O conhecimento de vocês com relação ao cinema e à criação do cinema. Assistam, viu, gente? Vale a pena. Do Charlie Chaplin tem vários, né? E esse do Hugo Cabret aí, que é uma graça. E o Cantando na Chuva, que é um musical, né? Singing in the Rain, com o Fred Astaire, que foi um dos maiores sapateadores, né? Quem gosta de dança também
Vocês já devem até ter assistido, porque é um filme assim imperdível, né? Para quem gosta de cinema, de dança e etc. Então, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês desse capítulo. E nós vamos ver como tudo isso influenciou na próxima estética que vai vir, que é o impressionismo. Então, eu vou deixar uma foto aqui para vocês, ó. Uma foto. Vou deixar aqui um exercício para vocês. Nós fala, acaba falando besteira. Desculpa, viu, gente? É que eu quero que vocês façam o seguinte, que é um exercício que depois lá no impressionismo eu vou falar disso de novo. Vocês vão escolher um objeto, pode ser uma árvore, que é onde a gente mais dá certo, porque ela tá lá fora, né? A árvore na natureza, onde está a luz natural. Então vocês vão fotografar essa árvore de manhã, do mesmo ângulo, de manhã ao meio-dia e à tarde, tá? E vocês vão. Será que é possível vocês fazerem isso? Postar aqui na plataforma? Vocês sabem postar fotografia direta do celular? Se por acaso vocês não conseguirem, vocês podem mandar pelo WhatsApp. Mas é esse o exercício que eu quero que vocês façam, tá? Fotografem o mesmo objeto com luz natural de manhã ao meio-dia e à tarde, para a gente ver os efeitos que ele vai provocar, que a luz vai provocar, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse capítulo, tá joia? É uma coisa interessantíssima, né, gente? E dessa maneira já vou encerrando. Desejo uma ótima semana para vocês, com muita proteção aí de Deus, tá? Um abraço grande e um beijo enorme para todos, queridos. Tchau, tchau.